Bom dia a todos vocês, muita saúde, paz e felicidades em suas vidas. Hoje nós vamos continuar com o livro de Jonas, parte 2, e depois nós vamos fazer o teste relâmpago de Gênesis, capítulo 25. Bom dia, sejam bem-vindos, muito obrigada pelo seu tempo valioso. Vamos continuar com a história de Jonas, que está no Antigo Testamento, e esta é a segunda parte. Jonas foi chamado por Deus, e Deus lhe pediu que fosse a Nínive para anunciar sobre o seu julgamento. Mas Jonas decidiu ao contrário. Ele foi para o lado oposto de Nínive, porque ele não queria atender a Deus. Muitas vezes nós agimos como Jonas. Deus nos chamou para fazer algo, mas nós fazemos algo totalmente diferente. E aí, muitas vezes, até reclamamos que as coisas não estão certas, existem muitos problemas, mas muitos dos nossos problemas vêm por causa da nossa desobediência. Jonas diz aos marinheiros que adora o Senhor, mas na realidade nós sabemos que não era bem isso, porque ele estava ali fugindo do Senhor. Como nós muitas vezes fazemos, nós dizemos que amamos a Deus acima de todas as coisas, mas nós fugimos dele para atender às nossas necessidades humanas. Nós vamos ver que Deus, muito compreensível, hoje deu a Jonas uma planta para aliviar daquele calor terrível do deserto. E depois, em seguida, Deus mandou uma lagarta para destruir essa planta. Isso significa que Deus estava ensinando Jonas através da dor, através de uma lição muito simples. Que todo o ser humano, não importa se pecador ou não, eles têm um grande valor para o Pai, e que Deus ama a toda a sua criação. Os livros dos 12 menores profetas, que são os menores livros, são os livros do Antigo Testamento, e eles são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofônias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Agora veja onde paramos ontem e vamos continuar a partir daqui. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Jonas 3, versículo 10. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Jonas 4, versículo 1. Nessa confusão toda, Jonas ora novamente ao Senhor e explica por que ele fugiu de Deus. Porque ele diz que Deus era misericordioso e que Deus iria perdoar Nínive. Com certeza ele odiava tanto Nínive por causa do seu pecado, por causa da idolatria, da injustiça social. Ele queria que Nínive fosse destruída desde o começo, dando uma profecia errada para eles. E depois voltando no segundo pedido de Deus e não realmente pregando. Falando uma frase bem curta lá, só para fingir como se Deus não estivesse vendo. E agora ele mesmo vai explicar em oração o porquê que ele fez isso. Agora tira minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer que viver desse modo. O Senhor respondeu: Você acha certo ficar irado assim? Jonas 4, versículos 3 e 4. Então Jonas foi a um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra, enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. Jonas 4, versículo 5. O Senhor Deus fez crescer ali uma planta,
que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas, e ele ficou muito grato pela planta. Jonas 4, versículo 6. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Ela comeu o talo da planta que secou. Jonas 4, versículo 7. O sol bateu em sua cabeça até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer. Para mim, é melhor morrer que viver desse modo, disse ele. Jonas 4, versículo 8. Deus perguntou a Jonas: você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Jonas respondeu: sim, acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Jonas 4, versículo 9. Então o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Jonas 4, versículo 10. Nínive, porém, tem mais de 120.000 pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Jonas 4, versículo 11. Jonas, nesse lugar desolado, um clima desértico, um lugar muito quente, e Deus fez crescer uma planta ao redor dele. E aí ele ficou muito feliz com aquela planta, com a sombra e tudo mais. Mas em seguida Deus mandou uma lagarta para matar a planta. E Deus tirou a planta. Em seguida, quando o sol bateu na cabeça de Jonas, Jonas de novo dizendo para Deus que ele preferia morrer. E vemos que em todo o capítulo, para fugir de Deus, Jonas preferia morrer, porque Jonas não conhecia as consequências da morte quando a gente é desobediente a Deus. E Deus é misericordioso com Jonas. Ele pergunta: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse? Ela depressa apareceu e depressa murchou. Então Deus disse que Jonas tinha compaixão da planta. Ela apareceu e depressa murchou. Mas Jonas não tinha feito a planta. Como é que Deus não teria compaixão sobre Nínive, que é uma cidade habitada por seus filhos? E a pergunta é como se Deus estivesse nos dizendo que quando Ele está lidando com os nossos inimigos, aquelas pessoas que a gente odeia, aquelas pessoas que a gente quer que suma da face da terra, Deus está perguntando para nós: será que nós concordamos com Ele de ter misericórdia desses seres que são seus filhos? Essa resposta cada um de nós temos que responder dentro do nosso coração, que Deus ouve. E isso também vem de encontro de que nós devemos amar os nossos inimigos. Mas será que nós queremos amar os nossos inimigos batendo o martelo da corte e dizendo: você é culpado, saia de perto de mim, eu quero que você morra? Será que é assim que aquele que segue a Deus, que prega a palavra de Deus, tem que fazer? Será que nós temos que eliminar essas pessoas que estão no pecado porque nós não aceitamos que elas continuem no pecado? Veja que pregar não é fácil, porque a gente fala com as paredes o tempo todo. A maioria das pessoas não querem ouvir. Mesmo que você esteja 100% na palavra de Deus. Veja que o próprio Jesus Cristo veio e o povo não o reconheceu, o matou.
Então, nós esperamos que a gente esteja pregando para alguém que vai escutar, mas nem sempre é assim. 99% das vezes, as pessoas deixam o pregador falando sozinho. No que diz respeito a Jonas, ele vivia em Nínive, ele conhecia o rei. Ele com certeza já tinha feito muitas tentativas de pregar a palavra de Deus, ao ponto que ele já não acreditava que haveria nenhum arrependimento. Ele começou a odiar o povo de Nínive e a querer a destruição do povo de Nínive, que a justiça de Deus caísse sobre eles de uma forma implacável. A gente, em qualquer dia da nossa vida, decida entregar a nossa vida ao Senhor Deus e viver uma vida de harmonia. Não importa o tipo de pecado que nós já cometemos no passado. Se estamos vivos, existe a oportunidade. Agora, depois que nós morrermos, não tem mais oportunidade. Quando Jesus voltar, ele já vem para julgar. Essa oportunidade passou. E o que estava acontecendo com Jonas é que ele queria que o julgamento, que é um julgamento que está por vir, acontecesse naquele dia. Mas não, agora ainda não é a hora do julgamento, agora é hora de oportunidades. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Jonas 4, versículo 2. Sejam bem-vindos ao Teste Relâmpago e o assunto é Gênesis 25. Questão 1. Depois da morte de Sara, Abraão desposou a Agar, B. Quetura, C. Milca. Eu pronunciei o nome dessa mulher errado durante o vídeo todo, colocando um N a mais no nome dela. Desculpem. A resposta correta é B. Quetura. Questão 2. Quantos filhos Abraão teve com Quetura? A. 4, B. 6, C. 5. Escolha apenas uma opção, 4, 6 ou 5. A resposta correta é B, 6. Questão 3. Abraão viveu por complete anos. A, 250, B, 156, C, 175. Escolha apenas uma opção. Diz as Escrituras que Abraão morreu em boa velhice. Depois de uma vida longa e feliz, deu o último suspiro e, ao morrer, reuniu-se a seus antepassados. Isso está no versículo 8. A resposta correta é C, 175 anos. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Gênesis 25, versículo 7. Esaú vendeu seu direito de primogenitura, herança, por A, 200 denários, B, uma tigela de ensopado de lentilhas e pão, C, pela terra de Mamre. Escolha apenas uma opção.
Sobre isso, o apóstolo Paulo fala em Hebreus 12,16 que Esaú era profano porque trocou seus direitos como filho mais velho por A resposta certa é B, por uma tigela de ensopado de lentilhas e pão. Questão 5. Rebeca perguntou para Deus: por que me está acontecendo isso? Isso aconteceu porque... Complete. A. Ela queria saber por que não engravidava. B. Ela queria saber por que os meninos se empurravam dentro dela. C. Ela queria saber por que estava grávida. Escolha apenas uma opção. Lembre-se de que Rebeca era estéril. Já havia 20 anos que estava casada e não se engravidava. Então Isaac orou ao Senhor e ela se engravidou. Ela era muito inexperiente e curiosa para saber o que é que estava acontecendo no seu corpo. A resposta correta é B. Ela queria saber por que os meninos se empurravam dentro dela. Muito obrigada pelo seu tempo valioso. Que Jesus os abençoe. Espero que vocês tenham participado do teste relâmpago e tenham acertado todas. E se não acertaram, revejam. Isso é apenas para o nosso aprendizado. Glórias a Deus, nosso Pai, que Ele traga muitas bênçãos para nós, muita sabedoria e paz em nossas vidas.